Oi, gente, estou aqui eu de novo, como sempre, para falar sobre nutrição para o cérebro, né? A neuronutrição, os cuidados aonde a nutrição pode intervir tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças do sistema nervoso central. É uma pergunta muito comum, né, que eu ouço ou que eu mesma me faço quais são os alimentos que o cérebro gosta, né? Quais são aqueles alimentos que auxiliam no funcionamento do cérebro, que ajudam ele a manter-se em equilíbrio. E quais são aqueles alimentos que o cérebro realmente não gosta, digamos assim, que podem atrapalhar o seu funcionamento. E lembrem que sempre que o funcionamento do cérebro é prejudicado, isso nos traz sintomas, isso nos acarreta situações que infelizmente mexem muito com a nossa qualidade de vida, como alterações de humor, alteração de sono, memória, irritabilidade, TPM, enfim. Existe, obviamente, essa conexão, né, muito próxima entre a química do cérebro e a forma com que eu me sinto, a forma com que eu me comporto. Por isso que se você quer cuidar, né, do cérebro como um todo e, consequentemente, da sua qualidade de vida, a gente de forma alguma é impensável excluir os cuidados com a alimentação. Por isso que hoje eu trouxe para vocês um artigo de revisão, que ele é muito simples, mas ele traz, né, o que a literatura científica já consegue comprovar com mais ênfase em relação a quais são os nutrientes ou quais são os alimentos que ajudam ou atrapalham o funcionamento do cérebro. Vamos comigo aqui curtir os slides? Bom, gente, então a pergunta de hoje é: de que é que nosso cérebro gosta, né? Isso, obviamente, do ponto de vista nutricional, porque a gente gosta de um monte de coisas que são imprescindíveis para a nossa saúde, obviamente, né? A gente dedicar um tempo a uma atividade prazerosa, que te traga recompensa, ao relaxamento, a uma boa noite de sono, a momentos de descontração. Obviamente, o cérebro precisa desses tipos de estímulo para que a gente fique bem. Mas quando a gente fala em termos de alimentação, né, quais são os alimentos que podem auxiliar o cérebro a se manter saudável e a ajudar a prevenção de doenças? Bom, esse artigo de revisão, publicado em 2015, ele traz algumas informações que, na verdade, né, muitas já são conhecidas da gente. A gente já vem batendo nessa tecla há bastante tempo. Então, um primeiro ponto que eu quero destacar é em relação a baixo consumo de DHA como sendo deletério ao cérebro. Eu já falei em outras aulas como os alimentos fontes de ômega 3, os ácidos graxos tipo ômega 3, têm propriedades anti-inflamatórias e nós sabemos que tudo que inflama o organismo acaba tendo capacidade de inflamar o cérebro e que o DHA é fundamental para a formação de membranas plasmáticas neuronais, o que garante uma boa conexão, uma rede interneuronal, uma densidade sináptica adequada. Então, se a sua alimentação tem uma baixa quantidade de DHA, saiba que para o seu cérebro isso é extremamente perigoso e compromete a saúde e a rede de conexão neuronal. Assim como a gordura saturada, né? A alta quantidade de gordura saturada, ó, quando está alta, ela é prejudicial. Então, alto consumo de gordura saturada, primeiro que a gordura saturada, ela é potencialmente pró-inflamatória. E quando você tem uma alta concentração de gordura saturada na dieta em relação ao EPA e o DHA, que são ácidos graxos ômega 3, você produz membranas plasmáticas menos adequadas e isso compromete a transmissão do sinal nervoso e também a densidade sináptica. Eu ressalto aqui as dietas de hoje em dia, né, que diante de alguns modismos liberam o consumo de gordura saturada e eu fico me perguntando que talvez o profissional que prescreva isso não deva ter estudado muito bem saúde do sistema nervoso central. Nós precisamos de gordura saturada? Claro. Nós precisamos de colesterol? Claro, mas cuidado com as proporções, tá bem? E aqui, ó, os ácidos graxos insaturados, né? Os ácidos graxos que estão presentes em, por exemplo, né, alimentos de fontes vegetais, como o próprio óleo de borracha, o óleo de prímula, ou então os ácidos graxos que vêm do abacate, do azeite, das castanhas, esses tipos de gordura, ou do peixe, né, esses tipos de gordura também devem estar presentes na alimentação, porque o seu consumo adequado, né, um aumento do seu consumo é favorável ao cérebro.
Assim como, ó, tocoferóis. Os tocoferóis são altamente antioxidantes, né? Aqui o grupo da vitamina E. Quando estão baixos na dieta, isso é ruim para o cérebro. Ele coloca aqui quais são as fontes, né, de tocoferóis, de vitamina E, principalmente, né, nuts, o azeite de oliva, os vegetais de folhas verdes, grãos integrais. Então, os tocoferóis, eles têm propriedades antioxidantes. Os nossos neurônios, por terem ácidos graxos poliinsaturados na membrana plasmática, eles sofrem muito ataques de radicais livres. E é muito importante que haja uma quantidade adequada de vitamina E, de vitamina C, para reestruturar, para salvar, para como se fosse para resgatar as propriedades do ácido graxo de membrana e da função da membrana plasmática neuronal. Então, é muito importante não só a vitamina E, mas os alimentos que têm capacidade antioxidante para proteger a membrana plasmática neuronal. O ácido fólico, né? Quando está em deficiência, a gente tem também um prejuízo ao cérebro. O ácido fólico, gente, é imprescindível para a formação de neurotransmissores. Como é que eu vou produzir serotonina? Como é que eu vou produzir dopamina se eu tenho uma deficiência de ácido fólico? É extremamente importante. E também para a formação de membranas plasmáticas, para a replicação celular, para a síntese de DNA e RNA, eu preciso do ácido fólico lá no ciclo de transmetilação. Então, é uma vitamina do complexo B imprescindível para o organismo e com certeza para o cérebro. Isso aqui, né, essa parte de cima, são aquelas nutrientes, aqueles alimentos que já oferecem evidência científica muito forte, né? Aquilo que a gente realmente já tem uma série de informações que comprovam que esses alimentos, esses nutrientes são assim, imprescindíveis para a saúde cerebral. E já nós temos, né, outros tipos de estudos, enfim, outros nutrientes que tem alguns indícios, não indícios tão fortes quanto os acima, mas que a gente deve ficar de olho, porque sim, eles estão relacionados com a saúde cerebral. Aqui ele fala sobre os carotenoides, né? Beta-caroteno, luteína, licopeno, que estão presentes principalmente naquelas vegetais mais coloridos, vermelho, laranja, roxo, verde escuro, porque eles têm propriedades antioxidantes. Assim como os flavonoides, vários estudos científicos já colocam os flavonoides, inclusive, como formas de a gente reduzir a formação de placa beta-amiloide no Alzheimer. Mas os flavonoides, eles são antioxidantes e eles estimulam a minha capacidade antioxidante. A vitamina D também, enfim, uma série de funções ela tem no organismo, inclusive uma função imunológica, né? Ela funciona como um hormônio e a deficiência de vitamina D está associada também a algum prejuízo no sistema nervoso central. Não que a gente tenha que usar mega dosagens, mas não pode de jeito nenhum gerar deficiência de vitamina D no organismo. Gordura trans, né? As gorduras do tipo trans talvez sejam as gorduras mais danosas ao nosso organismo. Então, são gorduras presentes em alimentos industrializados, em ácidos graxos que sofreram processo de oxidação. E quando essas gorduras estão presentes na nossa alimentação, o organismo sofre e também o cérebro. Elas são potencialmente inflamatórias. Os ácidos graxos monoinsaturados também, né? A gente encontra no azeite de oliva, em especial, também nas castanhas, no abacate. Esses ácidos graxos, quando consumidos na quantidade certa, também são saudáveis ao organismo, ao cérebro. E os polifenóis, né? De forma geral, os polifenóis são fitoquímicos encontrados, né, em alimentos de fonte vegetal e eles têm uma série de aplicações de indícios de benefícios ao nosso organismo, tanto ao cérebro quanto ao sistema cardiovascular, fígado, intestino, enfim, em N pontos de intervenção benéficos quando a gente usa polifenóis. É claro que cada um tem uma função mais específica que a outra, mas em relação à saúde cerebral, os polifenóis também oferecem uma série de benefícios, principalmente porque são antioxidantes, eles estimulam a minha capacidade antioxidante endógena e também modulam a ação de algumas enzimas, como, por exemplo, as secretases, que são enzimas que sintetizam a placa beta-amiloide no Alzheimer. Então, gente, os alimentos eles estão disponíveis para que a gente saiba
o que escolher para manter a saúde do organismo e a saúde do cérebro. Não adianta você manter uma alimentação toda desequilibrada, toda cheia de nutrientes que não são interessantes e com falta de outros que são bons, e com a força do pensamento achar que você vai ter uma boa memória, uma boa noite de sono, um bom humor, se o seu cérebro está precisando de substâncias que deixam ele em equilíbrio e que mantêm uma boa rede de conexão neuronais. Por isso, gente, alimentação e cérebro estão extremamente conectados e a gente de forma alguma pode negligenciar o poder que a nutrição tem sobre a nossa saúde cerebral. Tá certo? E se vocês gostaram desse vídeo, comentem, curtam, compartilhem. Vamos levar adiante essa ciência que é a neuronutrição para trazer mais qualidade de vida para as pessoas e também para trazer um diferencial para a nossa carreira, para o nosso trabalho como nutricionista ou profissional da saúde. Não esqueçam que a gente está aqui a postos, né, para poder compartilhar com vocês essas informações. Então, vocês podem sugerir aqui nos comentários quais são os assuntos, quais são os temas que vocês querem que a gente converse, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau!